Olá, meu nome é Cacilda Andrade Sá, eu sou professora da Faculdade de Medicina e atualmente coordenadora, e vim aqui convidar vocês a participar da FAMED Solidária. O que é a FAMED Solidária? É um grupo de professores e alunos, diretor, coordenação, que se uniram para ajudar pessoas que estão precisando nesse momento. Como é que nós vamos ajudar essas pessoas? FAMED Solidário, nós divulgamos os nomes das instituições que já são organizadas para que as pessoas possam fazer doações. E através dessas doações, essa ajuda vai chegar àquelas pessoas que mais estão precisando. E é esse convite que eu quero fazer a você do Simpósio de Neuropediatria. Através da sua inscrição, você pode estar ajudando muitas pessoas. Então, bora ajudar, vamos lá. Faça a sua doação, participe. FAMED Solidária agradece. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Belisa, eu sou neurologista aqui em Juiz de Fora e nessa aula eu vou falar um pouco sobre epilepsia. Gostaria primeiro de começar agradecendo ao convite para participar desse simpósio, agradecer aos integrantes da Liga de Neurologia, da Liga de Pediatria, da UFJF e todos vocês que estão assistindo a essa aula. Vou interromper o meu vídeo aqui só para a gente poder se concentrar nos slides. Então, eu vou começar me apresentando, tá? Então, como eu disse para vocês, o meu nome é Belisa, né? Eu sou médica formada pela Universidade Federal de Pelotas, no Rio Grande do Sul, onde eu tive o meu primeiro contato com a neurologia e com os pacientes com epilepsia. Já na faculdade, eu me apaixonei pela neurologia, fiz alguns estágios nessa área e optei por seguir carreira na neurologia. Voltei para Minas Gerais, então, que é a minha terra natal, né? Fiz minha residência no Hospital das Clínicas da UFMG. E depois dos 3 anos de residência, eu dediquei os meus estudos e os meus atendimentos aos transtornos do neurodesenvolvimento. Então, isso engloba o transtorno do espectro autista, TDAH, deficiência intelectual, entre outros, né? E dentro dos transtornos do neurodesenvolvimento, uma das patologias que mais acontecem de forma comórbida é a epilepsia. Então, quando me convidaram para falar sobre epilepsia, eu achei ótimo, porque epilepsia é o meu dia a dia, é o dia a dia de todo neurologista, né? E tenho certeza que também dos pediatras. Então, o tema que me foi proposto para abordar foi o seguinte: epilepsia. Quais as suas principais causas e qual o seu manejo? Então, eu espero até o final desta apresentação conseguir responder esses 2 questionamentos. Nós vamos começar, então, falando um pouco sobre epidemiologia, depois vamos passar para a definição de crise convulsiva e de epilepsia, que é importante deixar isso bem claro, pois existe muito erro conceitual nessa parte. Depois temos que passar para a classificação da ILAI, que é a Liga Internacional contra a Epilepsia. Depois vamos falar sobre as principais causas e, finalmente, falar sobre o manejo. Então, começando um pouquinho sobre a epidemiologia. A gente sabe que cerca de 0,5% a 1% das crianças vão apresentar crises afebris. E sabemos também que de 3 a 5% das crianças vão ter alguma crise febril, uma crise única. Dessas que tiveram uma crise febril, cerca de 30% vão ter outras crises febris. Dos pacientes com crises febris, 3 a 6% irão desenvolver epilepsia na vida adulta. E sabemos também que a epilepsia tem 2 picos de incidência. Nós sabemos que tem o pico de incidência na infância e o pico de incidência na vida adulta, na verdade, nos idosos, né? Nos extremos, então, da vida. Vamos começar agora esclarecendo um pouquinho sobre as questões conceituais. Então, quando eu falo que a criança ou adulto teve uma crise epilética, uma crise convulsiva, eu estou me referindo à manifestação clínica, ao evento em si, que é gerado pelas descargas anormais dos neurônios, principalmente dos neurônios mais superficiais, aqueles do córtex cerebral. Então, essa atividade elétrica anormal dos neurônios, ela é geralmente autolimitada. Então, faz a crise convulsiva, né, ser um episódio autolimitado.
dura geralmente de segundos a minutos, a não ser que seja um caso muito grave, né? Um caso de status convulsivo. A crise convulsiva, ela pode ter um início focal ou um início generalizado. Eu falo que a crise convulsiva tem um início focal quando tem um início restrito em um local específico do cérebro. E falo que ela teve um início generalizado quando surge em vários locais do cérebro ao mesmo tempo, ou seja, uma crise que surge difusamente. E também podemos classificar como uma crise de início desconhecido. Na prática, muitas vezes a gente não sabe como foi o início da crise, né? Porque ninguém presenciou o evento, o paciente não sabe relatar. Então, a gente classifica como crise de início desconhecido. Eu vou mostrar para vocês agora alguns exemplos de crise convulsiva, para a gente poder colocar isso na prática. Então, essa primeira crise é a mais clássica, que é a crise convulsiva tônico-clônica. Então, o paciente começa com um grito epilético, evolui com os movimentos tônicos, que são esses movimentos de enrijecimento muscular. Essa fase tônica geralmente dura cerca de 1 minuto, e depois ele vai evoluir para a fase clônica, que são os movimentos mais de se debater. A crise convulsiva tônico-clônica pode ser acompanhada de liberação esfincteriana, hipersalivação, mordedura de língua, né? Depois que passa os movimentos, agora ele começou a ter os movimentos clônicos, né? Esses movimentos mais de se debater. Depois que o paciente termina os movimentos motores, né? Ele entra no estado que a gente chama de pós-ictal, que significa pós-crise, né? Então, o paciente às vezes acorda com dor de cabeça, com muita dor no corpo, confusão mental, alguns com alteração de comportamento, por exemplo, agitação, lentificação, né? O próximo exemplo de crise é uma crise atônica. Ela também é chamada de drop seizure, drop attack ou crise acinética. São crises que consistem em uma breve perda do tônus muscular. Então, as crises são breves, geralmente menos que 15 segundos, igual a desse mocinho. Começam na infância e podem persistir até a vida adulta, né? Podem ser indicativos de quadros mais sérios, de algumas síndromes, como a síndrome de Lennox-Gastaut. Então, essa criança ela tem diversas crises em seguida, né? Todas durando alguns segundos. A próxima crise é a crise de ausência. Então, a gente vê que esse rapaz está fazendo uma prova de ativação, né? Está fazendo uma hiperventilação que desencadeia a crise de ausência dele. Então, as crises típicas começam abruptamente, né? Do nada, não avisa que vai começar, elas duram poucos segundos e terminam também abruptamente. A pessoa simplesmente para o que está fazendo e passa a apresentar um olhar fixo, um olhar vago. A gente chama esse paciente no meio da crise, ele não responde, ele fica alheio ao meio. Alguns pacientes podem apresentar alguns movimentos, então, movimentos com as mãos, pode apresentar piscamento, estalar dos lábios ou um movimento de mastigar durante a crise. Quando passa, a pessoa volta ao normal, sem nenhuma memória do evento e sem apresentar nenhum estado pós-ictal. O próximo exemplo são de espasmos infantis, né? O espasmo consiste nesse abalo repentino seguido de um movimento tônico, igual desse bebezinho. Os pais referem algumas vezes como susto ou como um soluço. Então, muitas vezes os braços são estirados para fora da linha média do corpo, os joelhos são puxados para cima, ou às vezes o corpinho mesmo da criança se inclina para frente. Cada crise dura de 1 a 2 segundos, é bem rapidinha, mas elas podem acontecer em séries. Os espasmos infantis são mais comuns logo ao despertar e raramente acontecem durante o sono. Essa dica de raramente acontecer durante o sono nos ajuda bastante. E esse próximo exemplo é uma crise do lobo frontal. A crise do lobo frontal geralmente é uma crise motora e é uma crise intensa, né? A gente até chama de crise hipermotora, porque os pacientes fazem esses movimentos muitas vezes bruscos, que podem até causar lesões sérias. Esse movimento que o paciente está fazendo, como se estivesse pedalando uma bicicleta, ele é bem clássico dessa crise hipermotora do lobo frontal. Esse paciente aí, no caso, ele está
fazendo o exame, né? Um videoeletroencefalograma, e foi detectado durante o exame. Então, vocês podem perceber que essa classificação inicial da crise, com início focal, início generalizado, ela é bem complexa, né? Existem diversos tipos de crise convulsiva, né? Não existe só essa crise clássica, que é a tônico-clônica. Existem, então, crises que são só tônicas, crises que são só atônicas, só clônicas, crises com automatismo. Existem vários tipos de crise. Seria impossível descrever cada uma delas nessa aula, né? E muitas crises, a gente não sabe como que foi o início dela. Então, por exemplo, aqui a crise atônica, igual daquele menininho, né, que tem a queda do pescoço, ela pode ser uma crise de início focal, ou seja, surgiu em determinado local do cérebro, ou pode ser uma crise de início generalizado, que começou difusamente. Então, para a gente ter certeza disso, de como é o início da crise, às vezes nós precisamos fazer o exame, né, o eletroencefalograma, para nos ajudar. É importante a gente saber como é o início da crise para poder propor o tratamento certo para o paciente. Isso vai ter diferença na hora de fazer o tratamento com medicamento. Então, tá. Então, a gente já definiu o conceito de crise epilética, né? Que é esse evento em si. E agora a gente passa para o conceito de epilepsia. Então, epilepsia a gente chama da doença associada à recorrência de crises espontâneas. Nos critérios que estão vigentes atualmente, agora em 2021, nós temos, a gente chama a pessoa de epilética se ela teve pelo menos 2 crises em um intervalo maior que 24 horas, né? Essas crises não são provocadas e não são crises, ou podem ser crises reflexas. Também é considerada epilepsia uma crise não provocada com uma alta probabilidade de nova crise. E essa alta probabilidade, a gente tem alguns scores que nos dizem isso, se a probabilidade é alta ou baixa. Então, a gente leva em conta lesão estrutural, né, no sistema nervoso central. Então, por exemplo, se o paciente já teve um AVC ou já teve algum traumatismo encefálico, né, a gente leva em consideração o eletro também. Alguns achados do eletro nos dizem que essa pessoa tem mais chance de ter nova crise. Ou também consideramos como epilepsia uma pessoa que teve o diagnóstico de uma síndrome epilética. Nesse ponto da classificação, é fácil a gente falar que o paciente que teve várias crises, né, durante a vida toda, é fácil falar que ele é epilético. Agora, os últimos 2 critérios, eles já são um pouco mais complicados. Então, muitas vezes a gente vai precisar de uma neuroimagem, né, de uma ressonância e de um eletro para poder classificar esse paciente como epilético. Então, ainda dentro da classificação, a gente entra nesse esquema da ILAI. A ILAI, então, é a Liga Internacional contra a Epilepsia. É a nossa referência quando a gente fala sobre epilepsia. A ILAI nos recomenda classificar a epilepsia da seguinte forma, de acordo com esses 3 níveis diagnósticos. Então, a gente tem que classificar o tipo de crise, a gente tem que classificar o tipo de epilepsia e tentar enquadrar esse paciente numa síndrome epilética. O tipo de crise a gente já conversou, é essa sobre o início ser focal, o início ser generalizado ou o início ser desconhecido. Agora, o tipo de epilepsia a gente pode classificar como focal, como generalizado, como focal e generalizado combinados, ou uma epilepsia do tipo desconhecido. Esse segundo nível nós vamos usar naqueles pacientes que fecham o diagnóstico de epilepsia. Então, de acordo com aqueles critérios que nós conversamos. Mais de 2 crises em um intervalo maior que 24 horas, ou uma crise com uma grande chance de recorrência, né? Então, para o diagnóstico de epilepsia generalizada, o paciente deve apresentar um eletro compatível, com uma atividade anormal que seja difusa, e apresentar crises classificadas como generalizadas. Para a epilepsia focal, a mesma coisa. Nós, então, temos um eletro mostrando que as descargas epileptiformes são focais, surgem em um determinado local, e esse paciente tem crises compatíveis com o início focal. Nessa classificação, surgiu um novo grupo que não existia na classificação anterior, que é esse grupo de crises focais e generalizadas combinadas, já que existem pacientes que apresentam tanto crises de início focal, quanto crises de início generalizado. E a gente tem também o termo desconhecido, que é usado para descrever a situação na qual o paciente
na qual sabemos que o paciente tem epilepsia, né, mas não somos capazes de determinar se o tipo de epilepsia é focal ou generalizado, porque não temos informação suficiente disponível. Então, o próximo nível de diagnóstico que a ELI propõe é o diagnóstico da síndrome epilética. A classificação da ELI reconhece mais de 30 síndromes de epilepsia, conforme algumas constam nessa tabela que eu peguei do UpToDate. Então, cada síndrome vai ser definida, né, pela sua combinação de características, os seus sinais, os seus sintomas e os padrões no eletroencefalograma. A classificação da síndrome, tentar encaixar o paciente em alguma dessas síndromes, é importante para a gente ter o prognóstico, né, informação sobre o que esperar do futuro desse paciente, nos ajuda também sobre o tratamento. Alguns tratamentos são melhores para determinados tipos de síndrome. E nos casos de epilepsias familiares, nós podemos ter algumas informações genéticas, né? Então, como a gente pode ver nessa tabela, muitas dessas síndromes começam na infância. Então, por exemplo, síndrome de Ohtahara, né? A síndrome de West, que é bem conhecida, a síndrome de Lennox-Gastaut, todas começam nessa faixa mais precoce da vida. Um outro nível que a ELI propõe da gente sempre se atentar durante a consulta é a avaliação das comorbidades. Então, ela é feita em todos os 3 níveis de diagnóstico. Então, quando o paciente tem a primeira crise, a gente avalia a comorbidade, né? Quando ele fechou o critério para epilepsia, a gente avalia as comorbidades. E se ele se encaixa em uma síndrome epilética, a gente também tem que ficar atento a isso. Então, é frequente os pacientes com epilepsia terem problemas de aprendizado, problemas comportamentais, alguns se encaixam dentro do espectro autista, tem mais frequência de depressão, de ansiedade, né? Alguns pacientes com paralisia cerebral são epiléticos, então, além da epilepsia, tem os déficits motores que têm que ser avaliados. Então, isso é importante a gente saber para poder fazer o tratamento não só da epilepsia, mas também da comorbidade e fazer adequadamente esse tratamento. Essa classificação da ELI vai incorporar também a busca da etiologia em cada um desses níveis de diagnóstico. Então, desde a primeira crise convulsiva, a gente tem que sempre pensar qual pode ser a causa dessa crise, né? Então, na primeira crise, quando já teve mais de uma crise e fechou o diagnóstico, né, de epilepsia, e também quando a gente já fez o diagnóstico da síndrome. Temos que pensar qual pode ser a etiologia dessa síndrome. Então, nós temos 6 causas que podem explicar a epilepsia. Então, pode ser uma causa genética, pode ser uma causa estrutural, metabólica, imune, infecciosa ou pode ser uma causa desconhecida. Então, dentro da causa genética, nós sabemos que a grande maioria começa na infância, né? Nesse grupo está incluída algumas das síndromes de epilepsia, como, por exemplo, epilepsia ausência da infância, epilepsia ausência juvenil, epilepsia mioclônica juvenil, também algumas síndromes mais graves que estão associadas a atraso do neurodesenvolvimento e epilepsia refratária, como, por exemplo, a síndrome de Dravet. Já na parte estrutural, significa que há uma nítida lesão estrutural, que é a provável causa das crises desse paciente. Então, elas podem ser adquiridas, por exemplo, crises iniciadas após um AVC, após um traumatismo craniano, após um quadro de infecção do sistema nervoso central, após uma encefalopatia hipoxisquêmica, né? Ou também pode ser uma lesão estrutural, mas de um fundo genético, que não foi adquirida, né? De causa genética. Então, por exemplo, alguma má formação no desenvolvimento cortical. Então, por exemplo, nessa causa estrutural de fundo genético, esse paciente teria 2 etiologias, né? A etiologia genética e a etiologia estrutural. Isso não tem problema, o paciente pode se encaixar em mais de uma etiologia. A causa metabólica geralmente tem um defeito genético de base também. Então, é outro exemplo que pode se encaixar em 2 etiologias. Mas também pode ser uma etiologia adquirida. Alguns exemplos podem ser porfiria, uremia, aminoacidopatias, crises relacionadas à piridoxina, crises relacionadas à deficiência do folato cerebral. A próxima etiologia é a imune. Então, a gente fala numa etiologia autoimune quando existe uma evidência de inflamação do sistema nervoso central que é imunologicamente mediada. O diagnóstico das encefalites autoimunes é cada vez mais frequente, por haver cada vez mais acesso aos testes com anticorpos. Um exemplo dessa categoria seria a encefalite anti-NMDA.
Uma próxima categoria é a infecciosa, que são as causas mais comuns de epilepsia no mundo todo. Então, os exemplos incluem HIV, neurocicercose, malária, tuberculose, pode ser também uma sequela de meningite encefalite que esse paciente teve anteriormente. E a última causa é a desconhecida, significa que a causa da epilepsia ainda não foi determinada. Então, nessa parte da aula, acho que consegui responder ao primeiro questionamento que foi feito no início da aula, então. Quais as principais causas de epilepsia, né? Então, são essas 6 causas: genética, estrutural, metabólica, imune, infecciosa e desconhecida. Vamos passar, então, para a segunda parte da aula, né? Responder a segunda pergunta: como é o manejo da epilepsia? Então, o paciente chegou no neurologista, nós fechamos corretamente o diagnóstico de epilepsia, e agora, né? E o que vamos fazer agora? Então, o primeiro passo do tratamento é, sem dúvida, a psicoeducação. Isso é importante em todas as doenças, mas na epilepsia isso é muito importante. Psicoeducação é o paciente entender sobre a doença, né? Explicar para ele o que aconteceu, o que nós esperamos do futuro e como que é o tratamento. Se nós não explicamos como é o tratamento, esse paciente vai voltar 3 meses depois, tomando medicamento que era 3 vezes no dia apenas de manhã, porque ele estava achando que era remédio demais. Né? Então, se nós não explicamos, o paciente volta tomando remédio em horários diferentes do que foi orientado. Ele suspende o remédio porque apresentou efeitos colaterais e o médico não explicou que aqueles efeitos eram só transitórios, né? Eram só do início do tratamento. Na epilepsia, isso é muito importante. Muitas vezes os tratamentos são longos, né? São de vida toda, e o paciente precisa entender o que está sendo feito. Vale a pena, com certeza, reservar uma parte boa da consulta para isso, que nós chamamos de psicoeducação. Então, após isso, nós partimos para a escolha do antiepilético, né? O anticonvulsivante que será usado. A gente avalia alguns aspectos. Então, avaliamos a eficácia do medicamento, o seu espectro, né? Se ele serve para crises de início focal ou para crises de início generalizado, a posologia, as interações medicamentosas, os efeitos colaterais e também sempre pensamos nas comorbidades, para poder escolher o medicamento mais correto. Quanto à eficácia, em termos comparativos, nenhum fármaco é claramente mais eficaz que o outro. E atualmente a gente tem cerca de 20 anticonvulsivantes aprovados para o tratamento de epilepsia. Então, sabemos que na questão de eficácia não tem grande diferença. Sabemos que os mais recentes, os remédios mais novos, eles geralmente são superiores no que diz respeito à tolerabilidade e não à sua eficácia. A exceção a essa regra seria algumas síndromes epiléticas, que elas sim têm alguns anticonvulsivantes que são primeira linha de escolha, por serem sabidamente mais eficazes, como por exemplo, para espasmo infantil, o ACTH, para epilepsia ausência da infância, a etosuximida e o valproato, né, o ácido valproico, para epilepsia mioclônica juvenil, o ácido valproico também, a gente sabe que é melhor. Basicamente, os anticonvulsivantes são classificados como agentes de amplo espectro ou de espectro estreito. Então, enquanto os agentes de amplo espectro tratam as síndromes tanto de epilepsia focal quanto generalizada, os agentes de estreito espectro tratam uma ou outra. Então, se a gente não tiver certeza se a epilepsia é focal ou generalizada, geralmente a gente escolhe um agente de amplo espectro. O tratamento deve ser sempre iniciado com um único medicamento, né? Então, sempre tentamos a monoterapia inicialmente. Em geral, a estratégia é ajustar gradualmente a dosagem até o máximo tolerado, para produzir o controle dessas crises, sempre começando devagar e subindo a dose devagar. A frequência do medicamento é determinada pela sua meia-vida, né? E elas variam consideravelmente. Então, nós temos medicamentos que são usados uma vez por dia, temos medicamentos usados 2 vezes por dia, e alguns que a gente já usa 3, 4 vezes por dia. Então, a gente precisa saber o paciente que nós estamos tratando, né? E se ele vai ser um paciente aderente a esse tratamento que nós estamos propondo. Quanto à interação medicamentosa, é um ponto muito importante ao escolher o medicamento, né? Os anticonvulsivantes são medicamentos que podem ter esse efeito
de indutor enzimático, inibidor enzimático, ligação para proteínas, que podem interferir com outros medicamentos. Então, alguns anticonvulsivantes vão ser indutores enzimáticos, como a fenitoína, o fenobarbital, a carba, e atuam aumentando o metabolismo de outros medicamentos que são degradados pela mesma via. Por exemplo, a fenitoína induz o metabolismo da varfarina, aquele anticoagulante. Então, ela reduz o seu efeito. E um paciente que é anticoagulado vai ter um efeito menor da varfarina, né? Pode ter um RNI subterapêutico. Um outro exemplo é o valproato, que é um inibidor da enzima hepática e pode causar aumento significativo nas concentrações séricas de outros medicamentos que também são metabolizados no fígado. Outras interações medicamentosas que também precisamos ficar atentos são as ligações a proteínas. Então, a adição de uma droga que é altamente ligada à proteína vai deslocar outra droga que está ligada a essa proteína, aumentando a sua fração livre, então aumentando o risco de toxicidade. Nessa parte de interação medicamentosa, sempre surge a questão dos anticoncepcionais. E alguns podem, sim, diminuir o efeito dos anticoncepcionais. Por exemplo, fenitoína, fenobarbital, carbamazepina, o topiramato. E alguns já são um pouco mais seguros nesses aspectos. Por exemplo, gabapentina, lamotrigina, levetiracetam, já não tem tanta interferência nos anticoncepcionais. Quanto aos efeitos colaterais, né? Sabemos que muitos dos anticonvulsivantes estão associados a um impacto negativo na cognição, então nessa função cognitiva. Nós temos sempre que pensar também na possibilidade de reações cutâneas, né? Isso é particularmente muito importante na lamotrigina, que é um medicamento que a gente usa bastante, de amplo espectro. Então, a gente sempre começa a lamotrigina bem lentamente e sempre orienta o paciente sobre o risco de reação cutânea. Temos que ficar atentos também às manifestações psiquiátricas. Existem alguns estudos que falam que o uso de anticonvulsivantes está associado a um risco relativo aumentado de aproximadamente 2 vezes para o risco de suicídio. Então, o rastreamento de depressão no momento do diagnóstico de epilepsia e em cada consulta de acompanhamento é sempre recomendado. E também temos que nos atentar a ganho e perda de peso. Alguns medicamentos, como ácido valproico, gabapentina e carbamazepina, estão associados ao ganho de peso. E alguns, como o topiramato, estão associados à perda de peso. A presença de algumas comorbidades pode nos ajudar a escolher o melhor medicamento. Então, por exemplo, a enxaqueca, que é a mesma coisa de migrânia, é uma condição prevalente nos pacientes com epilepsia, e vice-versa. Então, seria interessante o uso de ácido valproico, de gabapentina, de topiramato, que são medicamentos que atuam nas duas doenças, tanto na migrânia quanto na epilepsia. A nefrolitíase, é sempre interessante a gente perguntar se existe histórico de nefrolitíase quando a gente pensa em usar o topiramato, tá? Que o topiramato está associado à nefrolitíase e tem que ser evitado nesses pacientes. Já os pacientes com transtorno afetivo bipolar podem se beneficiar de alguns dos nossos anticonvulsivantes. Então, valproato, lamotrigina, carbamazepina, oxcarba, são medicamentos que têm eficácia bem estabelecida para o transtorno bipolar e podem ser usados também com essa finalidade de estabilizador do humor. A mesma coisa com dor crônica. Nós temos alguns medicamentos usados, né? Alguns medicamentos antiepiléticos que são usados também para tratamento de dor crônica. Então, gabapentina, pregabalina, carbamazepina. E aqui, vou chegar nas últimas considerações. Esse paciente, é importante sempre ter um calendário de crise junto com ele. A gente chama de diário de crises. Aqui eu até deixei o que eu uso no meu consultório, que é onde o paciente vai registrar toda vez que ele tiver alguma crise, tá? Então, ele vai colocar aqui a data da crise, o horário que ele passou mal, como é que foi a característica da crise, né? Se ele perdeu a consciência ou não, ele ficou desperto o tempo todo, quanto tempo durou a crise, o que aconteceu antes da crise, né? O que aconteceu depois, se teve algum desencadeante, por exemplo, esqueceu de tomar algum medicamento, estava gripado, com alguma infecção, com diarreia, algum estresse emocional, isso tudo a gente sabe que pode ser desencadeante. Então, a gente, em toda consulta, entrega para o paciente um diário de crise
Ele vai anotar toda vez que passar mal e vai trazer na consulta para a gente acompanhar. A revisão laboratorial, nós sempre pedimos também. Então, é importante pedir no início do tratamento e também nas visitas regulares. Nós pedimos com frequência hemograma, provas renais e provas hepáticas. Agora, em relação ao genérico, não é o meu intuito discutir sobre a eficácia do genérico, né? Mas o que eu costumo pedir para os meus pacientes é que eles sempre optem por uma marca e façam sempre o uso dela, né? A legislação brasileira permite uma variação de porcentagem do sal de marca para marca. Então, às vezes, simplesmente a troca de uma marca para outra pode desencadear a crise convulsiva. Então, a gente pede para o paciente sempre escolher uma marca e permanecer com aquela sempre que possível. Então, fechando essa parte, eu acredito que tenha conseguido responder às duas questões que me foram sugeridas. Então, falamos das principais causas, passando pela classificação da ILAI, e falamos sobre esse manejo do tratamento da epilepsia. Então, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, passando um pouco do meu conhecimento para vocês, e me coloco à disposição para retirar qualquer dúvida que tenha surgido. Obrigada. Olá pessoal, meu nome é Fernando Queiroz, eu sou coordenador aqui do módulo de cirurgia geral do Mediaula. Esse ano o nosso curso está todo reformulado, venha ser nosso aluno. Pessoal, eu gostaria de me apresentar para vocês. Meu nome é José Maria, eu sou o coordenador da parte de pediatria do Mediaula e estamos com uma dinâmica totalmente reformulada para que você, no final do ano, consiga o seu objetivo, que é aprovar nos principais concursos de residência do país. Oi pessoal, bem-vindos. Meu nome é Marina Neves e eu sou responsável pelo módulo de ginecologia e obstetrícia do curso Mediaula. E esse ano tá show e acho que vocês têm grande chance de aprovação. Obrigada, vem pro Mediaula. E quem que é o Mediaula? Quem que está falando aqui para vocês? Em primeiro lugar, meu nome é Dr. Sérgio Canabrava, sou graduado em Medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais, residência pela Santa Casa de Belo Horizonte em oftalmologia, hoje preceptor de oftalmologia e cirurgia de catarata da Santa Casa de BH e coordenador científico aqui do Mediaula. Para apresentar quem que é o Mediaula, para apresentar por que a gente aprova tantos alunos, por que é a nossa didática. Assiste uma aula com os tópicos principais que são cobrados na prova. Depois você vai para uma apostila com a apostila no tamanho ideal, com mais de 7.000 questões comentadas. E mais toda a nossa retaguarda com flashcard, com simulados, com provas por especialidade, com aplicativo. Nós estamos aqui para mostrar que você tem uma outra opção para você se preparar para a prova de residência. Muito obrigado! Olá, meu nome é Márcia Fávero, sou psiquiatra da infância e adolescência e professora da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora. Inicialmente, eu quero agradecer o convite da Liga Acadêmica de Neurologia para participar do segundo simpósio online de neuropediatria. E especialmente agradecer a Laila Souza pelo apoio e carinho durante a organização do evento. O tema que eu vou abordar continua despertando grande interesse na comunidade acadêmica e científica na área da saúde, mas também interesse entre profissionais de educação e familiares de nossas crianças, especialmente nesse contexto de pandemia, e é denominado TDAH, ou Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade.
Hoffmann, um psiquiatra alemão, foi o primeiro a descrever crianças cujo comportamento era marcado por impulsividade e hiperatividade. O texto de 1854 diz: menino, deixa de ser chato, a mesa não é lugar para se retorcer. Pedrinho não aceita conselhos, faz o que quer o ferir. Vira, se agita, se sacode, se ri. Não para quieto na cadeira. Pedrinho, não suporto mais seu bicho carpinteiro. O TDAH é um dos transtornos do neurodesenvolvimento com maior prevalência na infância, caracterizado por um início precoce, de falta de perseverança em atividades que demandam um esforço mental, associada a uma atividade global desorganizada, excessiva, e uma tendência à impulsividade. Está associado a uma série de prejuízos escolares, familiares e sociais, tais como déficit do desempenho escolar, que pode acontecer, negligência ou rejeição por colegas e até mesmo lesões acidentais, a depender dos sintomas que sejam mais proeminentes, né? Ou sintomas de desatenção ou de hiperatividade e impulsividade. Também é um fator de risco para desfechos adversos na vida adulta, tais como menor escolaridade, menor sucesso profissional e altos níveis de conflito interpessoal, embora com grande variabilidade. O transtorno hipercinético, de acordo com a CID-10, ou transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, segundo o DSM-5, é um transtorno crônico, heterogêneo, que cursa em qualquer das classificações com 3 grupos de sintomas nucleares: sintomas de desatenção, sintomas de hiperatividade e de impulsividade, caracterizando um padrão de comportamento, com início antes dos 12 anos, presente em 2 ou mais ambientes e resultando em dificuldades de desempenho sociais e acadêmicos. As estimativas de prevalência em relação ao TDAH, elas variam amplamente. Essa variação possivelmente é causada pelos diferentes critérios metodológicos que vêm sendo utilizados, diferenças nos critérios diagnósticos e no perfil das amostras. No entanto, após a última atualização dos critérios no DSM-5, os dados de prevalência mundial estão em torno de 7%, afetando meninos e meninas quase na mesma proporção. Em relação à etiologia do TDAH, ela é multifatorial, com fatores genéticos, ambientais e psicossociais interagindo de forma complexa para aumentar o risco de desenvolvimento do transtorno. O TDAH ele é frequente em parentes biológicos de primeiro grau com transtorno, sendo 2 a 3 vezes mais comum em irmãos e uma probabilidade de ocorrência em filhos de 4 a 5 vezes maior, com uma associação significativa entre TDAH e polimorfismos em genes relacionados às vias dopaminérgicas e serotoninérgicas, além de vários outros. Em relação aos fatores ambientais, as maiores evidências são a associação de TDAH com prematuridade, baixo peso ao nascer e exposição intrauterina ao tabaco. Embora não haja um marcador biológico que seja diagnóstico de TDAH, como um grupo, na comparação com os pares, as crianças com TDAH apresentam um eletroencefalograma com aumento de ondas lentas, apresentam um volume encefálico total reduzido na ressonância magnética e possivelmente atraso na maturação cortical, no sentido póstero anterior. Disfunção frontoestriatal, que está associada ao déficit na função executiva e no controle inibitório, e desregulação catecolamínica, embora esses achados não sejam diagnósticos. E quanto aos fatores psicossociais? Há muito se conhece a interferência das relações conflituosas familiares, ou mesmo a maior demanda para rendimento escolar,
sobre o deslocamento da apresentação clínica, alcançando o limiar diagnóstico a partir dessas relações. Portanto, esses fatores interferem mais sobre o curso do transtorno. Passando às características diagnósticas, em relação aos sintomas de desatenção, eles devem estar presentes de modo persistente por pelo menos 6 meses e são caracterizados por, frequentemente, a criança não presta atenção em detalhes ou comete erros por descuido em tarefas escolares. Tem dificuldade de manter atenção em tarefas ou atividades lúdicas. Parece não escutar quando alguém lhe dirige a palavra. Não segue instruções até o fim. Não consegue terminar trabalhos escolares. Tem dificuldade para organizar tarefas sequenciais. Dificuldade em manter os seus objetos em ordem, em cumprir prazos. Evita se envolver em tarefas que exijam esforço mental prolongado. Frequentemente perde materiais escolares, lápis, uniforme. É facilmente distraído por estímulos externos e para adolescentes isso pode incluir pensamentos. É esquecido em relação a atividades cotidianas. Então, essa criança com muita frequência é descrita como se estivesse no mundo da lua. Adicionalmente, em relação aos sintomas de hiperatividade, da mesma forma, eles devem ocorrer de modo persistente por pelo menos 6 meses e são caracterizados por, frequentemente, movimenta as mãos, os pés, se contorce na cadeira, levanta-se da cadeira na sala de aula e se dirige às outras crianças, corre ou sobe em situações em que isso é inapropriado. Em adolescentes pode se limitar apenas a uma sensação de inquietude. É incapaz de brincar ou se envolver em atividades de lazer calmamente. Com frequência não para ou se sente desconfortável em ficar parado. Fala demais, fala em excesso. Deixa escapar uma resposta antes que a pergunta tenha sido concluída. Não consegue aguardar a sua vez de falar. Tem dificuldade para esperar a sua vez em uma fila, por exemplo, e interrompe ou se intromete em conversas ou atividades alheias. Então, esses são os sintomas de hiperatividade e de impulsividade. E nessa figura, a gente ilustra o que com frequência os pais afirmam. Parece não se cansar. Em relação aos subtipos, mais comumente a apresentação clínica será denominada combinada, quando tanto os sintomas de desatenção quanto os sintomas de hiperatividade e impulsividade forem preenchidos nos últimos 6 meses. Na apresentação predominantemente desatenta, apenas os critérios para desatenção são preenchidos em número de 6 ou mais. E na apresentação predominantemente hiperativa ou impulsiva, apenas os critérios para hiperatividade e impulsividade são preenchidos nos últimos 6 meses. A manifestação clínica também é influenciada pelas etapas do desenvolvimento da criança. Portanto, na pré-escola, o TDAH manifesta-se principalmente por hiperatividade, mas também por impulsividade. A desatenção já fica mais proeminente nos anos do ensino fundamental, com consequente prejuízo na execução das tarefas escolares. Na adolescência, a hiperatividade motora ela tende a diminuir e passa a ser referida como uma sensação subjetiva de inquietude, de impaciência, permanecendo ainda a desatenção e a impulsividade cognitiva. Tudo isso se relaciona com o curso do transtorno, pois tende a haver uma redução dos sintomas na adolescência, sendo essa queda mais significativa para sintomas de hiperatividade e de impulsividade.
A taxa de persistência do diagnóstico completo é de aproximadamente 15% e a taxa de persistência dos sintomas de 40% a 60%. São preditores da persistência em adultos a gravidade dos sintomas na infância e o tipo combinado. Em relação à investigação clínica, essa requer as informações obtidas de várias fontes, incluindo a entrevista com os pais, o exame do estado mental da criança na presença dos pais, mas, se possível, também somente com a criança, a consulta ao material escolar, os cadernos, o relatório escolar, assim como o relatório de outros profissionais que estejam atendendo a criança. Embora as escalas de avaliação não sejam necessárias para o diagnóstico, podem ser úteis para fins de triagem e para monitorar a resposta ao tratamento. Entre essas escalas, a SNAP-4 inclui questionários para os pais e para os professores, em versão completa ou resumida. E ainda a avaliação neuropsicológica pode ser um exame útil, complementar e útil, especialmente para a avaliação de crianças com o subtipo predominantemente desatento. Todas essas informações deverão ser somadas e valorizadas. Nesse momento, eu gostaria de mencionar 3 pontos que não são baseados em evidências, mas são aprendizados resultantes de experiência clínica e pessoal. Primeiro, fiquem atentos às crianças ainda na sala de espera. Observem como ela é falante logo que chega, como se movimenta expansivamente, como se apressa em entrar no consultório. Já durante o exame, observe como essa criança, enquanto permanece sentada, explora com as mãos a própria cadeira. Se movimenta nessa cadeira, chega até mesmo a escorregar por debaixo da mesa de atendimento, caso permaneça por mais tempo nessa posição. E por fim, o tempo. É necessário tempo para que a observação do comportamento se dê por um tempo suficiente para que uma criança que se mostra inquieta por estar ansiosa, tranquilize-se ao longo do atendimento. E para que uma criança com TDAH, inicialmente contida por atender às recomendações dos pais, apresente progressivamente o comportamento hiperativo. Adicionalmente, material lúdico e gráfico devem estar disponíveis na sala de exame, né? E aqui eu compartilho esse lindo desenho que foi realizado com muita rapidez, com muitos detalhes, vários sóis, né? E ao final, essa menininha escreveu: acabei de desenhar. Tudo isso feito de uma forma muito rápida, como agem as crianças com esses quadros mais típicos. Seguindo adiante, vamos falar sobre o diagnóstico diferencial. Esse diagnóstico deverá ser feito com comportamentos reativos. Por exemplo, neste momento de pandemia, temos evidências de que a dificuldade de concentração é um dos sintomas mais frequentes entre crianças maiores de 6 anos. Sintomas que se iniciaram a partir da situação vivenciada no distanciamento social e não ao longo do desenvolvimento, como acontece no TDAH. Também temos que diferenciar os sintomas de TDAH com aqueles que são induzidos por medicamentos. Sintomas que podem ser atribuíveis ao uso de broncodilatadores e antipsicóticos, por exemplo. No transtorno de oposição desafiante, a resistência às tarefas escolares ela ocorre porque a criança não se conforma às exigências dos professores e dos pais. E o comportamento no TOD, ele inclui hostilidade e desafio. O transtorno específico de aprendizagem também deve ser diferenciado do TDAH. Essas crianças com transtorno específico da aprendizagem podem parecer desatentas em decorrência da frustração e da falta de interesse.
Nos transtornos de ansiedade, a inquietação e a desatenção, elas têm um correlato cognitivo, com preocupações ou ruminação sobre determinado tema, o que não ocorre no TDAH. Indivíduos com transtornos depressivos podem se apresentar com incapacidade de se concentrar. Entretanto, a dificuldade de concentração, ela é proeminente apenas durante o episódio depressivo e não ao longo do desenvolvimento. E ainda no transtorno bipolar, haverá aumento da atividade, dificuldade de concentração e aumento na impulsividade. Mas essas características são episódicas, elas ocorrem por vários dias de cada vez e acompanhadas por humor elevado ou grandiosidade, o que não ocorre no TDAH. Outro dado que merece a nossa atenção se correlaciona à comorbidade. Elas ocorrem em cerca de 50% a 90% dos indivíduos com TDAH. O transtorno de oposição desafiante é comórbido com o TDAH em cerca de metade das crianças com a apresentação combinada. Já o transtorno de conduta é comórbido com o TDAH em aproximadamente 1/4 das crianças e dos adolescentes com a apresentação combinada. Essa comorbidade está associada à agressividade e maior risco para transtorno de personalidade antissocial na vida adulta. E observa-se ainda uma alta prevalência de transtornos de aprendizagem entre as crianças com TDAH. Vários modelos teóricos têm sido propostos para justificar essa comorbidade, entre eles a sugestão de que em ambos os transtornos eles compartilham de déficits cognitivos, como déficit na memória de trabalho e na velocidade do processamento de informação. Ou ainda que a ocorrência de um transtorno aumentaria o risco para o outro, já que os sintomas nucleares do TDAH têm um impacto sobre a aprendizagem. Ainda sobre comorbidade, nós precisamos falar sobre uma comorbidade importante, que seria entre indivíduos com TDAH e transtornos do espectro autista. Eles compartilham, as crianças com TDAH e com TEA, compartilham de desatenção, disfunção social e, às vezes, um comportamento de difícil manejo. E eles são frequentemente comórbidos. Esse estudo de Sokolov e colaboradores procurou investigar possíveis relações entre os sintomas de TEA e o TDAH. Os dados sugerem que há várias vias distintas associadas à co-ocorrência dos transtornos, com um elo mais forte encontrado entre os déficits de comunicação social, a desatenção e a impulsividade. Esse modelo sugere que a impulsividade tem um efeito sobre a inaptidão social, já que para interagir efetivamente com os outros, o indivíduo deve ser capaz de controlar seus comportamentos impulsivos, e que esses comportamentos podem levar uma pessoa a perder sugestões sociais, por exemplo, porque agem prematuramente, ou porque elas interrompem as outras pessoas. E ainda há estudos sobre a comorbidade de TDAH e transtorno bipolar. Em relação ao tratamento, vamos partir agora para a abordagem do tratamento. Ele deve incluir múltiplas abordagens. Após a avaliação, a depender dos objetivos da intervenção, um plano individualizado deverá ser elaborado e ser revisado periodicamente. Esse plano poderá incluir psicoeducação para os pais e para a escola, intervenções psicossociais, intervenções psicofarmacológicas e intervenções fonoaudiológicas, psicopedagógicas e psicomotoras. A terapia cognitivo-comportamental e o tratamento medicamentoso são as modalidades de tratamento que se mostraram eficazes para o tratamento dos sintomas nucleares do TDAH. Os algoritmos indicam a farmacoterapia como primeira escolha, mas a literatura é consistente quanto à eficácia de medicamentos estimulantes e intervenções comportamentais no manejo dos sintomas centrais do TDAH.
No entanto, a escolha das intervenções indicadas e a combinação das mesmas dependerá de vários fatores, tais como a idade do paciente, o perfil dos sintomas que ele apresenta, a presença de comorbidades e a preferência da família. Portanto, o tratamento é complexo, exige uma atenção multidisciplinar que envolverá pais, professores e profissionais de saúde de diferentes áreas. Em relação às intervenções psicossociais, as intervenções comportamentais são valiosas como tratamento primário ou como um tratamento auxiliar para muitas crianças com quadros leves e moderados. Nesse trabalho aqui mencionado, os autores conduziram uma revisão sistemática com meta-análise com o objetivo de comparar eficácia e segurança de intervenções farmacológicas, psicológicas e alternativas para o tratamento do TDAH em crianças e adolescentes. E os resultados indicaram que a terapia comportamental, em combinação com os fármacos estimulantes, foi superior à farmacoterapia isolada e com melhor perfil de aceitabilidade. A terapia cognitivo-comportamental, ela tem como objetivo reduzir os comportamentos indesejados, propiciar a reabilitação da atenção e elaborar estratégias de organização e planejamento. E deve envolver pais, professores e a própria criança. E ainda o treinamento de pais, que é particularmente útil em crianças mais novas. Os pais podem ser treinados a lidar construtivamente com o comportamento do filho, ensinando-os como reforçar comportamentos desejáveis e reduzir comportamentos disfuncionais. Os pais treinam a criança para se concentrar, para regular as emoções, para completar tarefas, e eles também são treinados para serem positivos e encorajadores, em vez de críticos. Agora, diante dos desafios adicionais ocasionados pela pandemia, é provável que as crianças com TDAH se comportem com mais dificuldades do que o habitual, apresentando mais recusa em cooperar ou em realizar as tarefas escolares. Por isso, algumas recomendações podem auxiliar, tais como a realização de uma programação diária no ambiente familiar, que inclua a necessidade de todos. O dia pode ser dividido em blocos, para estudar, fazer tarefas e relaxar, incluindo brincadeiras e atividades físicas. Também devem ser configurados períodos formais de estudo, alternando esses períodos com pausas mais frequentes do que o esperado. E, se possível, que esses períodos de estudo eles sejam acompanhados pela presença de um dos pais em proximidade. Uma certa quantidade de tempo de tela diário deve ser planejado e com uma atenção especial às rotinas de sono. Seguindo adiante, quanto às intervenções farmacológicas, os psicoestimulantes são a primeira linha de tratamento, mas somente poderão ser utilizados para crianças com 6 anos ou mais. Como segunda linha de tratamento, nós temos os antidepressivos, os antipsicóticos, embora com tamanho menor de efeito, atomoxetina, clonidina e bupropiona. Os medicamentos não estimulantes são considerados tratamentos de segunda linha em caso de intolerância, contraindicação e em alguns casos de comorbidade, embora com menor tamanho de efeito. Os psicoestimulantes, eles são considerados fármacos de primeira linha para o tratamento do TDAH. E a eficácia e a segurança desses medicamentos foram extensivamente examinadas em vários ensaios clínicos, bem como revisões sistemáticas e meta-análises que estão aqui citados. Os ensaios mostram consistentemente que os estimulantes são mais eficazes do que o placebo, com resposta clínica inicial positiva em aproximadamente 70% dos casos.
Um dado interessante refere-se aos efeitos benéficos de proteção ao paciente com o uso da medicação, relacionada à redução de lesões físicas, redução de acidentes de trânsito, redução de uso de drogas e melhora do desempenho acadêmico ao longo da vida. E muito importante, não há relato de estudos consistentes que mostrem benefício do uso da medicação em indivíduos saudáveis que busquem melhora de performance escolar. Os psicoestimulantes disponíveis no Brasil, alguns estão aqui mencionados, né? Que seria o cloridrato de metilfenidato, comercializado como Ritalina, sob a forma farmacêutica de cápsulas, a Ritalina LA, sob a forma de cápsulas contendo microgrânulos de liberação modificada, o Concerta, sob a forma de um comprimido revestido de liberação prolongada, em concentrações variadas, e a lisdexanfetamina, que é comercializada com o nome comercial de Venvance, que são cápsulas nas concentrações de 30, 50 e 70 miligramas. A vantagem das preparações de ação prolongada e liberação sustentada é que uma dose pela manhã pode manter o efeito durante todo o dia, aumentando a aderência. Porém, são mais caros. E não existe evidência conclusiva que favoreça qualquer um dos estimulantes em relação a outros, em termos de eficácia e perfil de efeitos colaterais. Portanto, recomenda-se sobre o tratamento de TDAH para crianças com idade com 6 anos ou mais, recomenda-se metilfenidato de curta ou longa ação como tratamento farmacológico de primeira linha. Sempre com as formulações de liberação imediata no tratamento inicial. E quando o ajuste de dose é necessário, né, esse ajuste deve ser feito progressivamente, o que é facilitado por essa utilização inicial das formulações de liberação imediata, né? Ela também é indicada quando nós precisamos de doses mais flexíveis para adequação às necessidades do paciente. Em caso de falha terapêutica com as diferentes formas de metilfenidato, aí sim recomenda-se o tratamento com a lisdexanfetamina. Em geral, os psicoestimulantes têm se mostrado seguros e bem tolerados, sendo as reações adversas relacionadas à dose e transitórias. Entre os efeitos adversos mais comumente relatados, destacam-se insônia, anorexia com perda de peso, cefaleia, náuseas, dor abdominal, tristeza e irritabilidade. E essas reações são mais comumente verificadas em crianças em idade pré-escolar. E outros efeitos colaterais menos comuns, como tiques, sintomas psicóticos, elevação da pressão arterial e possível redução do crescimento. Estudos de segmento sugerem que os psicoestimulantes possam estar associados à redução do crescimento e da estatura final. Embora até o momento não se possa ter conclusões totalmente definitivas, os pesquisadores apontam que, se isso ocorre, não parece ser significativo e que a opção da prescrição não deverá deixar de ocorrer por esse motivo, recomendando-se o acompanhamento regular do paciente e a descontinuidade se houver desaceleração do crescimento. Então, nós podemos resumir aqui quais seriam essas estratégias gerais para a administração do metilfenidato. Primeiro, a dosagem do estimulante não depende do peso. Os médicos devem começar com uma dose baixa de liberação imediata e aumentar a titulação para obter a resposta ideal, com benefício máximo e efeitos colaterais mínimos. Acompanhar os gráficos de crescimento, isso é fundamental. Monitorar a pressão arterial e a frequência cardíaca. Reduzir ou suspender temporariamente a medicação, em caso de efeitos colaterais. Oferecer a medicação após as refeições, no caso de redução do apetite. E ainda, fazer sempre a opção pelo metilfenidato de curta ação, nos casos de perda de apetite. E as interrupções periódicas nas férias escolares para a observação da evolução dos sintomas
são fundamentais, essas interrupções. Nós temos também que apresentar aqui uma outra questão controversa que se refere a uma preocupação quanto às possíveis altas taxas de tratamento com estimulantes na população infantil. Esse artigo importante, publicado agora em 2020 por Cortese, ele traz importantes dados sobre a variação geográfica na prevalência do uso de medicamentos para TDAH. E ele menciona um outro artigo onde um gráfico foi elaborado e ilustra a prevalência do uso de medicamentos para TDAH. É possível observar que essa prevalência foi substancialmente menor do que a prevalência estimada de TDAH durante os mesmos períodos. Então, a prevalência do uso de medicamentos foi menor do que a prevalência de TDAH, mostrada por essa linha vermelha contínua, durante os mesmos períodos, exceto nos Estados Unidos e na Islândia. No Brasil, de modo semelhante, evidências indicam ocorrer um subdiagnóstico do TDAH, apesar das taxas crescentes de venda de medicações indicadas para o tratamento de TDAH. Portanto, e concluindo, por tudo que foi exposto, compreendemos mais uma vez que a identificação precoce dos sinais do transtorno, seguida do tratamento com assistência integral ao paciente e familiares, além do combate ao estigma, são fundamentais para o desenvolvimento saudável de nossas crianças e adolescentes. Desenvolvimento que ocorrerá em diferentes ritmos, ora mais apressados, ora menos, mas sempre ricos em aprendizado. E por fim, eu cito aqui Ziraldo com essa frase: tudo que eu sonho em fazer, ao invés de sonhar, eu vou fazendo. O tempo que você gasta sonhando, você gasta fazendo. Além das referências bibliográficas que foram mencionadas ao longo da apresentação, deixo aqui 3 que considero mais importantes. Muito obrigada pela atenção.